Olá! No mundo digital, a gente ouve falar de vírus, worms, trojans, parece tudo a mesma coisa, uma grande confusão, não é? Mas e se a melhor arma para se proteger for simplesmente entender a diferença? Pois bem, é exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos desvendar de uma vez por todas o que é cada uma dessas ameaças e, o mais importante, como nos podemos defender. A resposta é bem direta. Não, de jeito nenhum. Cada um deles funciona de uma forma completamente diferente, com estratégias e objetivos próprios. E perceber essas diferenças, acredite, é o primeiro passo para uma vida digital bem mais segura. Vamos lá desconstruir cada um deles. Para começar, vamos pegar dois dos tipos mais clássicos, o vírus e o worm. Os dois têm em comum o facto de se espalharem, claro, mas a forma como fazem isso é o que os define. É como comparar um parasita que precisa de um hospedeiro com um propagador que se vira sozinho. Então, vamos olhar mais de perto para o vírus. A melhor maneira de pensar nele é exatamente esta, um parasita digital. Tal como um parasita na natureza, ele não faz absolutamente nada sozinho. Ele precisa de um hospedeiro para sobreviver, para se replicar, para agir. Sozinho é inofensivo. E o que seria esse hospedeiro? Bem, pode ser quase qualquer coisa. Um documento de Word, um PDF, um programa que se acabou de instalar. O vírus agarra-se a esse fecheiro e fica ali, quieto, à espera. À espera do quê? De uma ação humana. Sabe aquele clique num anexo de e-mail que parece suspeito? É exatamente isso. É o convite para o vírus entrar e começar a fazer estragos. Agora vamos mudar de cenário e falar sobre o worm, ou verme. O worm é o oposto do vírus. Ele não precisa de hospedeiro, não precisa de boleia. Ele é um viajante autónomo. A sua grande habilidade é mover-se pela rede, por conta própria. E aqui é que a coisa fica um pouco assustadora. A autonomia dele. Um worm procura ativamente por falhas de segurança nos sistemas em redes inteiras para se copiar e saltar de um computador para o outro. E faz tudo isso sem que ninguém precise de clicar em absolutamente nada. Ele foi feito para se espalhar em massa e de uma forma incrivelmente rápida. Olhando para esta tabela, as diferenças ficam claríssimas. De um lado temos o vírus, o parasita que precisa de um fecheiro e de um clique para atacar, geralmente focado em danificar os arquivos da máquina. Do outro, o worm, o programa independente que se propaga sozinho pela rede e cujo principal dano é consumir a largura de banda, deixando tudo lento, quase parado. Duas táticas, dois tipos de estrago. Ok, já falámos de replicação. Agora vamos falar do mestre do disfarce, o cavalo de Troia, ou Trojan. Aqui o jogo não é se multiplicar, o jogo é enganar. E a analogia com a história grega é simplesmente perfeita. Lembrem-se, os gregos não destruíram os muros de Troia. Eles enganaram os troianos que, por vontade própria, levaram o presente para dentro da cidade. O malware Trojan faz exatamente o mesmo. Disfarça-se de algo que parece bom, útil ou divertido para que a própria vítima o instale no seu sistema. O ataque é quase sempre um processo de 3 passos. Primeiro, o disfarce. Pode ser um jogo grátis, um protetor de ecrã, um falso antivírus. Segundo, a execução. A pessoa, convencida de que é algo legítimo, executa o programa. E terceiro, a ação maliciosa. Assim que está lá dentro, a parte escondida do programa é ativada, e aí pode fazer de tudo. Roubar senhas, copiar dados ou até abrir uma porta dos fundos para um invasor tomar controle do computador. E este é o ponto-chave. Ao contrário dos vírus e dos worms, os trojans não se replicam sozinhos. A única forma deles se espalharem é pelo engano. Eles dependem que alguém os descarregue e instale vez após vez. Cada infecção é um evento único, baseado numa confiança que foi quebrada. E falar sobre engano leva-nos diretamente para o próximo tópico. Uma ameaça que não explora falhas no software, mas sim na nossa própria psicologia. Bem-vindos ao perigoso mundo da engenharia social. Esta imagem diz tudo, não é? O termo phishing vem mesmo da palavra inglesa para pescar. Phishing. O conceito é o mesmo. O criminoso lança uma isca digital, um e-mail, uma mensagem, e fica à espera que alguém morda, ou seja, que clique e entregue os seus dados mais valiosos. No final das contas, a engenharia social é pura e simplesmente a arte da manipulação. Em vez de tentar hackear o computador, o atacante tenta hackear a pessoa. Explora emoções muito humanas, o medo, a ganância, a curiosidade, o senso de urgência. É a base por trás dos golpes mais comuns e eficazes que existem hoje em dia. Os dois tipos mais conhecidos são o phishing e o vishing. A diferença é muito simples, está no meio utilizado. O phishing acontece por escrito, geralmente por e-mail ou SMS.
Já o phishing, que é a junção de voice e phishing, acontece como o nome indica, pela voz, em chamadas telefónicas. O golpista liga, finge ser do banco ou de outra entidade credível e tenta extrair informações. Ok, já vimos os inimigos. Agora, vamos para a parte mais importante. Como é que nos defendemos disto tudo? A nossa primeira linha de defesa não é um programa de computador. É o conhecimento. É a nossa capacidade de estar alerta. Para identificar um e-mail de phishing, é preciso ter atenção a alguns sinais. A mensagem cria um senso de urgência, com ameaças. A oferta parece boa demais para ser verdade. Tem erros de português. O remetente parece estranho. Tudo isso são sinais de alerta. E fica aqui uma dica de ouro. Antes de clicar em qualquer link, passe sempre o rato por cima para ver o endereço verdadeiro para onde ele aponta. E contra o phishing, a chamada de voz, a melhor defesa é a desconfiança. Lembre-se disto e nunca se esqueça. Bancos e instituições sérias nunca, mas nunca pedem senhas ou códigos pelo telefone. Se a chamada parecer suspeita, não tenha medo de ser mal educado. Desligue. Na dúvida, a melhor coisa a fazer é sempre a mesma. Desligar, procurar o número oficial da empresa e ser a pessoa a fazer a chamada de volta. E assim chegamos ao fim. Percebemos que vírus, worms e trojans são bem diferentes. E vimos que muitas vezes o alvo não é a máquina, mas sim a pessoa. No final, a segurança digital vai muito além de ter um bom antivírus. Começa com o conhecimento e a atenção. A nossa primeira linha de defesa, a mais forte de todas, somos nós mesmos.